Convido a igreja e os amigos que nos visitam nesta manhã linda de domingo com sol, né? Para que você abra no Evangelho de Lucas. Abra, igreja amada, no Evangelho de Lucas, no capítulo número 8. Evangelho de Lucas, capítulo 8, no versículo de número 16 ao versículo de número 18. Se você localizou, irmão, diga amém. Diz assim a palavra do Pai. Ninguém, depois de acender uma lamparina, a cobre com um vaso, ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca num lugar em que ilumina bem, a fim de que os que entram, vejam a luz. Não há nada oculto que não venha a ser manifesto, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Portanto, vejam como vocês ouvem, porque ao que tiver mais será dado, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Diz para nós a palavra do Senhor. Eu vou pedir para a igreja ler comigo o versículo 17, ainda que minha versão atualizada tenha uma pequena diferença, de repente a sua versão atualizada também. Mas vamos seguir. Vamos juntos. 17. Não há nada que não venha escondido. Glória a Deus. A igreja pode tomar assento no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, estamos na tua casa nesta manhã, como falamos há pouco, manhã linda de domingo. O Senhor nos permite, nos dá condições de sairmos dos nossos lares, ou até mesmo do nosso local de trabalho, para alguns que vêm direto para cá, para podermos estarmos aqui junto com os irmãos em comunhão. Participamos de uma reunião de oração, ó Deus, nesta manhã de domingo, antecedendo ao culto, preparando para o culto, uma reunião de oração que é preparatória para o culto da manhã, ó Pai, e agora estamos aqui te cultuando, neste culto, ó Pai, que a tua igreja presta a ti, nesta manhã de domingo, dia do Senhor, domingo, dia do Senhor. Ilumina-nos, ó Pai amado, com teu Espírito Santo, para que possamos entender a tua palavra, que ela seja por ti revelada pela ação do Espírito Santo em nossos corações. Queremos ouvir a tua voz, desejamos ouvir a tua voz, necessitamos ouvir a tua voz. E te clamamos para que o Senhor venha sobre nós, iluminando-nos com teu Espírito Santo, e sim, mais uma vez, te pedimos, revelando a nós a tua mensagem, a tua palavra, para cada pessoa que está colocada neste lugar, não importando, Senhor, a idade desta pessoa que aqui está. Se é criança, se é homem feito, se é uma senhora, uma mulher, uma moça, uma adolescente, não importando o ancião, uma anciã, não importando a idade. Ó Pai, porque pela ação do Espírito Santo, tua palavra chega a todos os corações. É o que nós te rogamos, é o que nós te pedimos, Senhor Deus, e também, ó Pai, nesta súplica, rogamos a Ti que, Senhor Deus, não permita que barreiras se levantem para impedir o entendimento do Teu povo que aqui está, das pessoas que aqui vieram para este convite Teu, para o culto, para que as pessoas não possam entender a Tua palavra. Não permita, Pai. Que uma barreira seja levantada neste lugar, e se for, que ela seja derribada pela ação do Espírito Santo neste lugar. Que o Teu Espírito fale aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo clareie as nossas mentes, revele as nossas mentes, ilumine nossas mentes. Ó Deus amado, possamos estar submissos a Ti e a Tua palavra, e que nada retire de nós a atenção merecida e devida a Ti, através da exposição da Tua palavra para os nossos corações. É o que humildemente, querido e amado Deus, nós pedimos, nós suplicamos, e nós já agradecemos a graça, a bênção de saber que o Senhor está neste lugar e que o Senhor ouve todas as orações e que o Senhor atua na vida da tua igreja. Em nome de Jesus, agora e para todos sempre. Amém, amém e amém, Senhor nosso Deus.
Em Lucas capítulo 8, como nós estamos observando aqui, nós percebemos, na extensão de todo ele, né, de todo o capítulo 8 do Evangelho de Lucas, nós percebemos a narrativa dele, Lucas, registrando algumas coisas extraordinárias que o Senhor Jesus fez, realizou, e que também o Senhor Jesus, além de fazer e realizar, ele disse pelas suas viagens com os seus discípulos por aquela região da Palestina. Mas se nós voltarmos a um versículo que não foi lido, que é o versículo 2 de Lucas capítulo 8, e eu peço a você que faça isso, em nome de Jesus, que possamos ir para o versículo de número 2, de Lucas capítulo 8 ainda, Lucas capítulo 8, no versículo 1 e depois o 2, a gente conta a seguinte informação. Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele, com Jesus, os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais com seus bens ajudavam Jesus e aos seus discípulos também. Então a gente observa que no versículo 2, Jesus sempre quebrando barreiras. E observamos no versículo 2 o Senhor Jesus quebrando barreiras aqui sim, porque os rabinos, eles se recusavam a ensinar as mulheres, se recusavam. Para os rabinos, para o homem naquela época, nessa questão cultural, naquela época as mulheres eram consideradas seres inferiores, provavelmente oriundo desse pensamento, essa ideia da entrada do pecado na terra, na vida do homem, na humanidade, e quando o próprio Senhor Deus chega e fala que esta mulher, após o pecado original da desobediência do homem, da mulher em relação a Deus, a mulher ela seria submissa à vontade do homem, à vontade do seu marido. O fato é que os rabinos não ensinavam e se recusavam a ensinar a palavra de Deus às mulheres. Logo, a atitude de Jesus aceitando mulheres no seu grupo que o seguiam é uma atitude pioneira, uma atitude diferente, é uma atitude nova, pioneira, incomum naquela época, porque você pode observar, sim, e volto a repetir o versículo em questão, que é o versículo 2, que junto a Jesus, diz a Bíblia Sagrada, além dos 12 discípulos, também, verso 2, algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos ou de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, seguiam ao Senhor Jesus, acompanhavam Jesus no seu ministério aqui na terra. A atitude de Jesus, então, é considerada uma atitude incomum, já que os rabinos, eles nem ensinavam as mulheres, mas Jesus ensinava. Jesus ensinava a palavra de Deus às mulheres também. As multidões iam até Jesus e Jesus muitas das vezes falava a essas multidões através de parábolas. Jesus usava muitas parábolas. E parábolas nós entendemos que são histórias que contêm lá no seu bojo, no seu fundamento, um ensino espiritual. Então, quando Jesus contava as parábolas, contava essas histórias, elas tinham um fundamento espiritual, um ensino embutido dentro dela, espiritual, para aquelas pessoas que ali estavam. Jesus usava a parábola porque era uma maneira dele fazer com que as pessoas se interessassem ou prestassem atenção naquilo que ele estava dizendo, caso elas quisessem entender o significado mais profundo das palavras de Jesus, deveriam prestar atenção nas parábolas que o mestre pregava. Nós temos aqui uma parábola, irmã Eliane Sato, da candeia, né? Lucas 8, verso 16 ao 18, nós encontramos aqui a parábola da candeia, da lamparina ou da candeia. Entendemos também que nessa parábola da candeia, entendemos que naquela época, há mais de 2000 anos atrás, a iluminação na casa dos judeus, ou na casa judaicas, era precária, muito precária, a iluminação. Então, quando alguém se perdia um objeto dentro de casa, teria que recorrer, irmã Marilena, naturalmente, a uma lamparina, ou uma candeia.
melhor dizendo assim, né? Era necessário acender, então, a candeia, acender a lamparina e iluminar toda a casa para que você pudesse procurar o objeto que foi perdido. E aí nós temos aquela parábola da dracma perdida, que fala justamente sobre isso, aquela mulher que ilumina a sua casa com uma lamparina, com uma candeia, para que pudesse ela procurar a moeda, a dracma, que se perdeu no chão da sua casa. A lamparina ou candeia era muito conhecida naquele tempo, nos dias de Jesus. Era algo que se usava muito nos dias do Senhor Jesus. A forma da lamparina ou da candeia era redonda, irmã Marta Rodrigues Soares, ou oval. Redonda ou oval era a forma da lamparina ou da candeia, não é? E era um pouco também achatada, a lamparina que se usava. Ela tinha uma alça para transporte, para que você pudesse pegar e sair com ela pela casa, para poder iluminar um ambiente, mas também, ou ela tinha essa alça para que você pudesse colocá-la no velador, colocá-la num lugar alto, colocá-la num nicho na parede, de onde, então, ela ficando nesse lugar alto, no velador, ela pudesse iluminar toda a casa. Quando alguém acendia uma candeia, só tinha um propósito nisso. O propósito só podia ser, irmãos, iluminar. A candeia é uma lamparina, ela serve para iluminar, para trazer luz naquele lugar que está escuro. Então, se alguém acende uma candeia, é evidente que o propósito dessa pessoa seria iluminação. Agora, e que é a razão porque Jesus afirma que não era prática alguém esconder a candeia, porque se a candeia é para iluminar um ambiente, ora, como é que alguém acende uma candeia, uma lamparina, e esconde ela debaixo do velador, coloca ela num lugar, não num lugar alto, mas num lugar baixo, escondido? Não, a ideia não podia ser essa. Se você tem uma lamparina e acendeu a lamparina, é porque você quer iluminar. Então, você não esconderia a sua candeia ou a sua lamparina, porque o seu objetivo é iluminar todo o ambiente. Temos aqui uma lição prática. A lição prática é que Cristo Jesus é a nossa candeia. Cristo Jesus é esta lamparina que, acesa, ilumina todo o ambiente. E nós, cristãos, não nos devemos envergonhar do Evangelho, irmã Ana Marçal, não é verdade? Não devemos nos envergonhar do Evangelho de Jesus, porque nossa vida de um crente como nós, nossa vida deve refletir o sol da justiça, como diz Malaquias capítulo 4, versículo 2, que é o Messias, que é o Senhor Jesus. O Evangelho, então, tem um poder. Paulo diz que o Evangelho é o poder de salvação para todas as pessoas. O Evangelho tem um poder, ele tem um poder de trazer luz. O Evangelho traz luz às coisas que estão ocultas. O Evangelho de Jesus, repito, ele traz luz às coisas que estão ocultas. Se estão ocultas, é porque estão devidamente escondidas. Estão ocultas. Colocando em evidência os fatos, porque na hora que o Evangelho é apresentado, ele ilumina todo o ambiente, seja físico ou espiritual, e ele coloca em evidência os fatos. Isto vale para uma igreja sadia. O Evangelho ilumina os fatos. O Evangelho irradia luz, luz do Senhor Jesus. O Evangelho coloca em evidência os fatos. Isto vale para uma igreja sadia que constantemente está orando, como Paulo disse, o apóstolo, orai sem cessar. E que tem um propósito, essa igreja que ora, tem um propósito de um crescimento sadio. Toda igreja que quer ter um crescimento sadio é uma igreja que ora ao Senhor Deus, que busca intimidade com o Senhor Deus, e que sabe que o Evangelho de Jesus é o Evangelho que tem o poder de trazer luz e iluminar tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que está escondido, e que coloca em evidência os fatos que estão guardados ou que estão escondidos. Pecados, transgressões, não ficam encobertos, porque o Senhor Deus, ele revela. O Senhor Deus revela todos os pecados, o Senhor Deus revela todas as transgressões, e Ele revela e faz saber a sua casa, a igreja do Senhor. Aí eu quero novamente reler o versículo 17, para não perdermos a essência e o foco daquilo que Deus quer colocar para o nosso coração nesta manhã.
No verso 17, na minha versão, não há nada oculto que não venha a ser manifesto, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Jesus diz claramente que não há nada oculto, nada que fique encoberto, nada que não venha a ser conhecido e que não venha a ser manifesto e que não venha a ser revelado, ou que não sofra a iluminação da luz do Senhor Jesus no seu Evangelho. Em todo lugar, nós observamos nesse mundo de hoje, né? Em todo lugar que você anda, você encontra uma plaquetazinha, uma plaquetazinha, dizendo assim, cuidado, você está sendo filmado, falou bem. Não é exatamente isso, né? Você entra numa repartição pública, você entra num prédio, você entra em qualquer lugar, até em casas tem escrito esse dizer, né? Diz assim, né? Olha, cuidado, você está sendo o quê? Igreja, filmado. É complicado isso, né? Então, tudo que a gente faz hoje em dia, a gente é filmado. O prédio onde eu moro, nós temos, cada morador tem um aplicativo que pelo celular você acessa, e se eu quisesse agora ver os corredores do meu prédio, a garagem, a frente do prédio, eu poderia ver, está aqui no meu celular o aplicativo, que eu consigo entrar, e daqui da igreja eu vejo o que está acontecendo lá no meu prédio. Não vejo o que está acontecendo dentro dos apartamentos, mas eu vejo o que acontece nos corredores, eu vejo o que acontece lá na garagem, eu vejo o que acontece na rua em frente, na nossa rua lá. Eu vejo porque foi posto lá câmeras, e essas câmeras gravam e mostram para nós o que acontece. Então, se tiver alguém agora lá no meu prédio, no corredor andando, algum vizinho, alguma pessoa, eu poderia acessar e daqui eu ver. Em qualquer outro lugar eu poderia ver. Então, a gente observa, irmãos, que, de fato, cuidado. Você está sendo o quê? Filmado. Estamos sendo filmados. O que poderá ser verdade ou não, porque alguns colocam essa plaqueta, está sendo filmado, e, na verdade, não está. A câmera está lá, mas ela não grava. Não é? Pode ser verdade ou não. Mas o fato é que você liga a televisão, vê os noticiários de TV, e você vê muitas cenas de pessoas que foram flagradas por câmeras externas. Então, você vê o assaltante assaltando alguém ou machucando alguém, a televisão pega as câmeras do lugar e ela mostra para a gente aquela cena da pessoa assaltando, roubando, espancando, correndo pela rua. Você consegue ver porque as ruas estão cheias de câmeras. Essa que é a grande verdade. Então, cuidado, porque, na verdade, todos nós realmente estamos sendo filmados. A vida privada hoje se tornou, sabe o quê? Pública. Vida privada se tornou hoje bastante pública, a vida privada. Por que pública? Porque estamos sendo filmados. Então, as pessoas veem o que nós estamos fazendo nas ruas. Temos vigilância no nosso trabalho. Tantas empresas têm câmeras. Nós temos vigilância nas ruas, como eu acabei de falar. Nós temos vigilância nas repartições públicas ou privadas. Até nas nossas casas também temos vigilância. Tem morador que coloca câmera também. Não é só o prédio que coloca, o próprio morador coloca câmera dentro de casa ou na porta, ou em frente à sua porta, ou em frente à sua rua. Quem mora em casa, por exemplo, faz isso também. Tudo visando o quê? Segurança. A vida privada agora é bastante pública, porque todos conseguem ver o que as pessoas estão fazendo. Imagine então, irmãos, os que pensam que podem esconder os seus pecados de Deus. Se até nós, seres humanos, conseguimos ver o que nós mesmos estamos fazendo nas ruas, nos prédios ou nas casas, pelas mais diversas câmeras de segurança, então imagine os que pensam que podem esconder os pecados de Deus. Se Deus é onisciente, sabe todas as coisas. Se Deus é onipotente, pode todas as coisas. E se Deus é onipresente, está em todos lugares. Algumas pessoas imaginam então o seguinte, que por conseguir enganar tão facilmente outras pessoas, existem pessoas que têm uma habilidade tremenda, é negativa, mas é uma habilidade. Tem pessoas que têm uma habilidade, uma facilidade
de persuadir ou de enganar outras pessoas. E fazem isso de uma maneira tão fácil. Para elas é fácil fazer isso, enganar os outros. Elas, por enganar os outros, elas pensam que podem enganar ao Criador, enganar a Deus. Mas a de Deus ninguém consegue enganar. Podemos esconder os nossos pensamentos, podemos esconder os nossos sentimentos, podemos esconder os nossos desejos, podemos esconder, vamos colocar aqui, as nossas atitudes, não é? Em relação às pessoas, e até de nós mesmos nós podemos esconder pensamentos, sentimentos, desejos ou atitudes, até de nós mesmos, porque tem pessoas que se enganam a si próprias. Elas pensam, elas fazem, agem de uma forma, mas tentam suavizar o que pensam e o que fazem. E isso aí se entende que ela está tentando enganar a ela mesma. Mas de Deus, nada consegue ficar, igreja, escondido. Não consegue. Deus tem uma visão ilimitada, jovem Victor. Não é? Deus tem uma visão ilimitada. Por mais habilidade que alguém tenha em esconder o seu pecado, já falei que tem pessoas que têm habilidade para esconder seus pecados, por mais habilidades que eu possa ter para esconder o meu pecado, virá um momento em que tudo aquilo que eu escondi, que eu fiz às escuras, será revelado. Será revelado. Esse versículo 17, ele faz a irmã Eliane Satter alusão ao final dos tempos, ao tribunal de Cristo, quando todos nós estaremos diante de Deus e ali tudo será mostrado, tudo será revelado. Diante de Deus nada fica escondido. O que permanece escondido, Claudinho, aos teus olhos ou aos meus olhos, permanece escondido. Cláudio, eu digo a você, não fica escondido aos olhos de Deus. Ele enxerga tudo e entende todas as coisas. A palavra de Deus diz isso muito claro em Lucas 8,17. Vou repetir novamente, porque é bom ficar batendo sempre nessa tecla, para que a gente possa absorver o entendimento desse versículo. Ele diz, Lucas 8, verso 17, numa outra versãozinha: nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado, ou que não chegue à luz. Não há nada. Outro versículo que trabalha essa ideia é Lucas 12, verso 2. E fala assim, vou ler para você, Lucas 12, verso 2. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes, igreja, será ouvido a plena luz. E o que disseste aos ouvidos, no interior da casa, dos erados, ou no telhado. Se é proclamado no telhado, qual a ideia que você tem? Que todo mundo vai ouvir. Telhado, alto, né? E você começa a falar. Todo mundo ouve. Espalhe a minha voz e todo mundo consegue ouvir. Veja como é que a Bíblia coloca, nada encoberto que não venha a ser revelado, o oculto e oculto que não venha a ser conhecido. Então, irmão, será revelado, será mostrado, será conhecido. Julgamento final, tribunal de Cristo. Porque tudo que disseste hoje, às escuras, e aí está o grande problema, que nós temos que ouvir essa palavra e começar a refletir sobre ela e verificarmos se nós não estamos inseridos dentro desse contexto. Será que estamos falando alguma coisa às escuras, né, Eliette? Às escuras. Se eu estou falando às escuras, é no sentido que outros não podem ouvir. Por isso às escuras. Não é a luz, onde se entende que todos poderiam estar me vendo e ouvindo o que eu estou falando. Mas, e o que disseste, diz a Bíblia, aos ouvidos, aos ouvidos, não é? Primeira coisa, porque tudo que disseste às escuras será ouvido em plena luz. E o que disseste aos ouvidos no interior da casa será proclamado nos erados. É aquelas conversas que nós temos, que nós falamos baixinho, falamos ao ouvido da pessoa, porque ninguém pode saber. Mas a palavra diz que isso será proclamado nos telhados, nos eirados, ou seja, nada ficará encoberto, tudo será revelado no tempo, no kairós do Senhor nosso Deus.
eu fico preocupado com essa palavra, e eu tenho que me preocupar com essa palavra, porque sendo homem, sendo ser humano, sendo pecador remido no sangue do Cordeiro, graças a Deus por isso, mas ainda assim sou um pecador, mas ainda assim na minha mente surgem pensamentos, mas ainda assim no meu coração surgem vontades ou desejos, ou de fato ações que eu realizo. Então eu tenho que me preocupar, porque o meu Senhor está dizendo para mim, que tudo será revelado no tempo dele, no tempo do Senhor, no tempo de Deus, no tribunal de Cristo, no julgamento final, quando todos estarão diante de Deus, e tudo será mostrado, tudo que fizemos nesta terra. Então eu tenho que me preocupar se aquilo que eu estou fazendo ou pensando está de acordo com a vontade do meu Pai, do meu Deus, ou não está de acordo com a vontade do meu Pai, do meu Deus. É uma coisa feita às claras ou é uma coisa feita às escuras? Estou indo, como diz aqui, estou falando coisas aos ouvidos no interior da casa, para ninguém poder ouvir, somente aqueles que estão ali, ou eu estou falando coisas que são claras, são abertas, que todos podem ouvir, não há problema algum em ouvir. Porque Gálatas 6, verso 7 diz, Paulo fala, inspirado pelo Santo Espírito, que de Deus não se zomba. Quando falamos às escondidas, ou agimos às escondidas, quando falamos coisas que estão encobertas, estamos zombando do Senhor. Porque o Senhor nos chama para sermos verdadeiros, para sermos transparentes, para não termos do que nos envergonhar. O Senhor nos chama para termos uma vida íntegra, idônea, diante dos homens, diante dEle. O Senhor nos chama para que aquilo que a gente fale, não tenhamos vergonha do que estamos falando, e por isso nos escondemos na hora de falar. O Senhor nos chama para ter essa vida transparente. Então ele coloca, Paulo coloca, deste Deus não se zomba, não se zomba. Ao fazermos isso, ao encobrirmos, ao falarmos às escuras, estamos zombando de Deus, porque parece que Ele não tem capacidade de saber o que eu estou falando, mas Ele sabe, porque Ele é aquele Deus que é onisciente, sabe todas as coisas. Pode todas as coisas, onipotência, e está em todos os lugares, onipresença. Então, de Deus não se zomba. Não podemos zombar do Senhor. Por isso, devemos ter sempre em mente que os nossos procedimentos devem ser sempre para a glória de Deus. O que está fazendo você e eu é para a glória de Deus? Aleluia! Mas se não é para a glória de Deus, então eu tenho que começar a pensar e rever aquilo que estou pensando ou fazendo. Criar historinhas, eu não digo nem historinhas, porque história com H-I-S é algo verdadeiro, mas criar historinhas, aí sim, E-S-T-O-R-I-N-H-A-S, historinhas, são coisas criadas, inventadas. Criar historinhas, mascarar a verdade, não glorifica ao Deus que servimos. Quando eu crio historinhas que não têm fundamento, que não são verdadeiras, mas eu estou criando porque eu acho que é assim, e passo à frente achando que é assim, eu estou criando historinha. Historinha também tem muito a ver com outra palavra, que é fofoca. Historinha e fofoca devem ser irmãs, e dar o braço, porque se parecem. Então, quando eu crio historinhas, na verdade, eu estou criando coisas que não existem, mas eu acho que existe, eu acho que é assim, crio aquela historinha, divulgo aquela historinha, e aí a historinha ela se transforma em algo bem grande, que se chama fofoca. Não devemos mascarar a verdade. Mascarar a verdade é da outra face. A verdade só tem uma face. Ela não tem duas nem três. Por isso que, aliás, é muito fácil falar a verdade. E é mais fácil falar a verdade do que a mentira. Porque se eu falar a verdade para você, e daqui a um ano você me perguntar o que eu falei, e me der uns toquezinhos para a minha memória já envelhecida, lembrar do que eu falei, eu vou repetir a mesma coisa. Por quê? Porque é verdade. Mas se eu falar para você uma história para você, irmã Célia, e daqui a um ano você perguntar de novo para mim, certamente falarei outra história, porque eu menti na primeira. E como eu estou sempre mentindo, eu me perco nas minhas mentiras. Por isso aquele que fala a verdade, Sônia, ele é abençoado. Porque não tem outra palavra, Sônia, só tem aquela. Você vai repetir aquilo até morrer.
É aquela. Não tem como dizer outra história. É bom falar a verdade. Jesus é a verdade. Jesus nos traz a palavra da verdade. Mascarar a verdade ou dar alta face à verdade não glorifica a Deus que servimos, e é bom deixarmos de lado essa prática, porque lá no tribunal de Cristo nós seremos cobrados pelo próprio Deus. Além de onipotente, Jó capítulo 42, verso 2, ele fala que Deus é onipotente, pode todas as coisas. Ele é onipresente, é onisciente, já falei sobre isso, ou seja, Deus está em todos os lugares, como também o Senhor Deus conhece todas as coisas, Salmo 33, verso 13 e 14, Deus tem conhecimento de tudo, né? 1 João 3, versículo 20, para quem puder acompanhar, ou abrir 1 João 3, verso 20, Salmo 33, 13 ao 14, vocês podem abrir lá se assim o quiserem, mas fala justamente da onipresença e da onisciência do Senhor. No dia do julgamento final, não haverá surpresas para Deus, porque Deus sabe todas as coisas. Então, para Deus não haverá surpresas. Mas talvez haja muitas surpresas para mim, ou para nós, quando estivermos lá, no tribunal de Cristo. Tudo que está oculto para nós e em nós, no tribunal de Cristo, será revelado. Será revelado. Essa palavra me preocupa. Me preocupa porque, mas ao mesmo tempo me dá um alento. Porque como eu estou vivo ainda nesta terra, carne e sangue, nesse microfone, falando a ti, então ainda há no Senhor condições de nós repararmos o que estamos fazendo. Porque estamos vivos e podemos reparar. Porque lá no tribunal de Cristo, não estaremos mais em carne e sangue. Não estaremos mais. E em tudo que está oculto para nós, que hoje você não sabe, e em nós, lá será revelado. Tanto as coisas ruins como as coisas boas. Mas antes mesmo desse dia chegar, tribunal de Cristo, final dos tempos, o Senhor reunindo todo o povo na face da terra, os bons e ruins, os crentes e os ímpios. Mas antes mesmo desse dia chegar, nós podemos hoje, vivos nesta terra, podemos pedir ao Espírito Santo para lançar luz sobre o que está escondido na escuridão da minha alma, da nossa alma, das nossas almas. Eu posso pedir a Deus, Senhor Jesus, Senhor Deus, pela ação do Espírito Santo, ilumine, lance luz sobre o que está escondido na minha alma, no meu ser. Porque a Bíblia fala, 1 Coríntios capítulo 2, verso 10, 1 Coríntios 2, verso 10, a Bíblia fala o seguinte: porque o Espírito Santo sonda todas as coisas, até as coisas mais profundas de Deus. O Espírito Santo, que é Deus, sonda também. Então o Espírito Santo é tão poderoso que ele pode nos direcionar quanto às áreas das nossas vidas que precisam urgentemente serem transformadas, serem mudadas. O Espírito Santo está apto a transformar as áreas da minha vida que precisam ser mudadas e transformadas. E também sobre o que podemos continuar fazendo, ele pode nos orientar. O Consolador, lá em João, capítulo 14, verso 26, se eu não me engano, a palavra diz, Jesus diz que o Espírito Santo viria justamente para nos ensinar tudo aquilo que Cristo fez. Tudo aquilo que Cristo fez. Ele viria nos ensinar e nos relembrar. E o Espírito Santo, ele veio também para habitar na igreja. Nós somos igreja. Ele habita em nós. Então, ele está em nós. Ele pode, sim, mudar, transformar essas áreas que eu estou teimando em manter encobertas. Encobertas. Era bom pedirmos isso a Ele agora, para que haja arrependimento. E para que quando nós passarmos desta vida para outra vida no porvir, e estivermos diante de Cristo, no tribunal dele, de Cristo, lá no tribunal de Cristo, e lá será revelado tudo o que fizemos ou pensamos aqui nesta terra, possa isso chegar lá de maneira que eu tenha arrependido aqui na terra, do que fiz lá, do que fiz nesta terra também. A luz brilha, Jesus é a luz, Ele é responsabilidade da igreja, que somos nós, não permitir
que essa luz seja escondida. Por isso, Lucas 8, verso 16. Ninguém, depois de acender uma lamparina, a cobre com um vaso, ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, ele acende a lamparina, coloca ela no lugar em que ela ilumina bem, a fim de que todos que entram na casa vejam a luz. Então, nós somos a igreja e é nossa responsabilidade não permitir que seja escondida a luz, mas que ela fique no lugar alto e que todos que entrem vejam a luz. Então, quem entra nesta casa, nesta igreja, ao olhar para nós, tem que ver em nós polos de luz. Tem que olhar para nós, pelos olhos espirituais, e enxergar luzes nessa igreja. Porque o Espírito Santo habita em nós. Então nós somos polos de luz, da luz do Evangelho, da luz do Senhor Jesus Cristo. Então se a pessoa entra aqui, ela tem que entrar e olhar para nós e ver esta luz do Senhor em nós. Ela tem que entrar nos nossos lares e ver essa luz do Senhor lá na nossa casa. Porque se existe um filho da luz na sua casa, essa luz tem que resplandecer lá também. Ainda que muitos ali não sejam nem crentes, mas você é, e essa luz do Senhor está em ti. E se está em ti e habita em ti, o Santo Espírito tem que resplandecer também na tua casa, onde você andar, ela vai resplandecer. A luz brilha. Jesus é a luz, é a responsabilidade da igreja não permitir que ela fique escondida. Que história é essa? Se a luz está em ti, tu está colocando ela debaixo do velador, num lugar baixo, para que ela não ilumine nada? Não, meu irmão, minha irmã, essa luz que está em ti tem que ser colocada no lugar alto, para clarear toda a casa. Toda a casa tem que estar clara, iluminada pela luz que está em você, que é a luz do Senhor Jesus. Mas também lá no versículo 18, existe a responsabilidade por parte do ouvinte, que ouviu essa parábola da candeia contada por Jesus. E de que maneira? Com relação e como ele ouve, ou ele recebe essa palavra. Veja o versículo 18, olha como ele é esclarecedor. Lucas 8, verso 18. Portanto, vejam como vocês ouvem. Nessa versão ela é bem mais clara. Portanto, vejam como vocês ouvem. Ouve o quê? Ouve a palavra. A palavra está sendo pregada, a palavra nos afronta. Ela confirma se estamos certos em relação a Deus, ou ela nos afronta mostrando que estamos errados em relação a Deus. Ela nos afronta. Então ele diz assim, olha, portanto, veja como vocês ouvem. Senhor Jesus, como a gente ouve o quê? Ouvem esta palavra da candeia que eu estou pregando para vocês aqui agora. Portanto, veja como vocês ouvem. Porque aqui eu estou dizendo claramente, não há nada oculto que não venha a ser manifesto, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Ninguém, depois de acender uma lamparina, cobre com um vaso, ou põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca num lugar alto para que ela ilumine todo o ambiente. Então Cristo fala, portanto, veja como você está ouvindo essa palavra. Você está recebendo ela, entendendo ela na sua essência, ou você já está sendo contrário a esta palavra que diz que você não pode encobrir nada, diz que você não pode colocar as coisas debaixo do velador, mas que a luz tem que clarear todo o ambiente. Como você está ouvindo e recebendo esta palavra de Jesus? É incrível, porque é Ele que fala assim, Ele que coloca, portanto, vejam como vocês ouvem, porque ao que tiver, olha lá, relação, tribunal de Cristo, portanto, ao que tiver, mais será dado, porque ele é obediente a Deus, então por ser obediente, mais ele vai receber, porque ele é obediente a Deus, e ao que não tiver, aquele que não é obediente, aquele que não está ouvindo, aquele que não está recebendo, até aquilo que julga ele ter, lhe será tirado. Veja, julga ele ter. Pode ser que ele não tenha. Ele acha que tem. E até isto, diz a Bíblia, lhe será tirado. É a palavra do Senhor Jesus. O
que fazer então, em relação a isso tudo que está sendo colocado aqui? O que fazer? Glória a Deus, estamos vivos nessa terra. Glória a Deus, podemos remediar tudo isso. Glória a Deus, no Senhor, na ação do Espírito Santo, que habita em nós, pode tudo isso ser remediado. Restaurado, refeito. É o oleiro que pega o vaso, quebra o vaso e refaz o vaso, modelando ao seu gosto. O oleiro é Deus. O que fazer, então? Jesus disse, Pamela, o que fazer. Cristo sempre nos diz o que fazer. Nós é que não fazemos o que Cristo fala, muitas das vezes. Mas Ele ensina o que fazer. Ele diz, Mateus 6, verso 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está no secreto. Então o seu Pai que vê no secreto o recompensará. Cristo manda aquela pessoa entrar no quarto, fechar a porta, ajoelhar-se, e o ajoelhar aqui pode ajoelhar em termos espirituais, você pode estar em pé, pode estar sentado, o ajoelhar aqui em termos espirituais é a sua alma, o teu espírito que tem que estar submisso a Deus na oração, e aí o termo ajoelhar seria prostração, estar submisso. Então nós temos que estar ajoelhados espiritualmente falando, submissos a Deus, no nosso quarto, porta fechada, e ali a gente vai conversar com Ele. E ali a gente vai mostrar, Senhor, é isso e é isso aqui. É isso que está encoberto. É isso que eu não quero que seja colocado, revelado. É isso que eu estou fazendo. É isso que estou pensando. É assim que eu estou procedendo. É isto que eu não quero que seja transposto para ninguém, Pai. Então você conversa com Ele, que é o único que pode consertar o que está acontecendo na tua vida. É Deus, é Jesus, é no secreto, é no quarto. É ali que você vai conseguir. É nesse lugar, no silêncio de um quarto, onde não há barulhos, não há perturbação, não há barulho, no silêncio de um quarto, onde não há conversa paralela, onde não há uma pessoa do teu lado, você querendo ouvir a palavra de Deus, e está aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, querendo conversar com você, querendo falar alguma coisa no seu ouvido, e até da Bíblia mesmo, olha só, essa palavra que está pregando, está aqui, ó, nesse versículo fala outra coisa também, ó que interessante. Então até isso perturba a gente, perturba que a gente quer ouvir a palavra de Deus. Perturba que a gente quer continuar olhando para frente, a gente quer olhar para quem está falando, a gente quer receber de Deus, a gente quer receber a palavra boa do Senhor Deus, e às vezes aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que está ali, não percebendo isso, fica no nosso ouvido e faz barulho no nosso ouvido. Aí Cristo fala, vá para um lugar, vá para o teu quarto, fecha a porta, fica no seu quarto, você sozinho no quarto, você e Deus. Onde não há barulhos, onde não há conversa paralela, onde não há interferência, onde não há pressa, não há pressa, porque eu quero falar com Deus, eu quero ficar ali o tempo que for necessário, para eu poder conversar com meu Deus. E ali Deus pode falar conosco e revelar ao meu coração que está inquieto a vontade dEle, a vontade do meu Senhor, e mostrar também a direção que Ele quer dar para a minha vida, em relação a tudo que está acontecendo comigo. Ali o Senhor nos responde. Ali no quarto o Senhor nos acalma. Ali no quarto o Senhor nos liberta das nossas preocupações. E ali no quarto que nós podemos sentir a doce presença do Senhor Jesus Cristo. O silêncio no quarto pode nos dizer muitas coisas, e coisas lindas. O silêncio no quarto, bonito Zé Rita e irmã Edith Guimarães, pode, para nós, ser libertador. Eu no quarto com meu Deus, aquele silêncio, e eu orando a Ele, é libertador para a minha vida. O Deus Criador, Ele pode falar através de uma sarça que está ardente, mas que não se consome. Ele fala. O Deus Criador pode nos falar e revelar como estão nossas vidas através de uma canção que um irmão, uma irmã pega o microfone e começa a cantar num culto, como hoje de manhã. Ele pode se revelar, ele pode falar no nosso coração. O Senhor pode se revelar através de uma oração que uma irmãzinha chega para nós e do nada, e não é do nada, é Deus que mandou, ela se aproxima de você e fala, olha, eu orei por você na minha casa, olha, eu quero orar por você aqui agora. E nessa oração que ela já fez, ou que ela faz diante de você ali, Deus pode falar com você. Deus fala. Deus pode falar com a gente na calmaria da madrugada, onde não há som. Você acorda e as ruas estão desertas, vazias,
há um silêncio e Deus fala com você através da calmaria da madrugada. O Altíssimo não está preso a regras. O Altíssimo não está preso a circunstâncias. Me parece que eu e você que estamos. Porque o Altíssimo não está. Eu e você que parece que ficamos afligidos por coisas que acontecem ao nosso redor. Eu e você que ficamos aí, parece prisioneiros, reféns das coisas que acontecem ao nosso redor, que mexem com a gente, que mexem com a nossa mente, com o nosso coração, com o nosso emocional, e da maneira que nós costumamos ser diariamente, pode ser que hoje você não esteja da maneira que você é, porque você está mexida ou mexido em termos emocionais. Mas o Altíssimo não é como você, nem como eu. O Altíssimo não está preso a regras e circunstâncias. O Altíssimo, ele fala quando quer, onde quer e com quem ele quer. Como o seu vento, o Espírito Santo sopra de qualquer direção e alcança sempre quem lhe apraz alcançar. Eu rogo para que o Espírito Santo alcance você nesta manhã e fale a você. Eu rogo por isso, que fale a mim, que fale a você que está aqui, que fale a você que está mexida ou mexido em termos emocionais, que não está sendo hoje a pessoa que você costuma ser, porque está diferente, porque algo está acontecendo, circunstâncias estão mexendo com a sua vida, coisas perturbadoras estão acontecendo, coisas que você não quer revelar, não quer falar, talvez você tenha vergonha disso. Talvez não seja algo nem tão grave assim, mas para você é grave. Para outros, se ouvisse, não seria, mas para você é grave. E se é grave isso para você, você tem meu respeito. Tem meu respeito. Porque devemos respeitar todos aqueles que sofrem. Jesus não ficava escolhendo em quem ele iria respeitar o sofrimento. Jesus respeitava o sofrimento de todos. E a todos que sofriam, o Senhor chegava, colocava a sua mão e acalmava o coração. Ele é o grande eu sou. Ele disse, eu sou. Porque Deus disse isso no Velho Testamento e no Novo Testamento Jesus Cristo fala a mesma coisa. Eu sou. Ele é o grande eu sou. Ele é o que era, o que é e o que há de vir. É o nosso Jesus. Quero terminar Lucas 8, verso 17, para que fique bem latente na porta do seu coração esse versículo. E para que este versículo, uma vez repetido ao seu coração e ao meu, ele surta o efeito desejado pela ação do Espírito Santo em nós. Quando ele fala assim, nada há oculto que não haja de manifestar-se, e nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. O que você teme de ser conhecido e de ser revelado em você? O que você teme que poderá lá no tribunal de Cristo ser manifestado, dito nos eirados e nos telhados? O que você teme? Eu digo que está na hora de entrarmos no quarto. Eu digo, está na hora de entrarmos no quarto e ajoelharmos diante daquele que nos vê em secreto. Eu digo, está na hora de ouvirmos o silêncio de Deus falar com a gente. Eu digo que esse Senhor que está no quarto e que te vê em secreto, o próprio Cristo disse, Ele te recompensará. Deus te abençoe nesta manhã e que você possa refletir que nada fica encoberto. Glória ao nome de Jesus.